desenho Daniel Tigre, o tigrinho está sempre tendo novas experiências e aprendizados. Mas você percebeu que a vida da Margarete, a irmãzinha dele, não é tão legal assim? Durante a série, a bebê tem que lidar sozinha com seus problemas. Nós não estamos acostumados a percebê-los por ela não ter destaque, mas eles com certeza existem. Por exemplo, ela muitas vezes sofre perigo ou estresse, e o principal causador disso é ninguém mais, ninguém menos que o seu próprio irmão mais velho. No episódio Argumentando com sua irmã, Daniel tá brincando de construir, até que Margarete acaba destruindo o que ele tinha feito, sem se dar conta disso. Claro, ela é apenas uma bebezinha e não tem noção de que ia derrubar a torre do irmão, mas isso deixa o Daniel tão furioso que ele surta e decide bater nela. A Margarete só não foi agredida porque a mãe deles apareceu para impedir o Daniel e ensiná-lo que é errado machucar os outros. Caso contrário, a neném teria saído machucada dessa história. A mamãe tigre mandou bem em fazê-lo perceber que não podia sair batendo nas pessoas, mas ela não chega a confortar sua filha pelo que aconteceu ou explicar que tá tudo bem, sendo que era algo necessário a se fazer, porque Margarete é muito nova para entender o motivo do seu irmão ter ficado irritado ao ponto de querer atacá-la. A mamãe tigre apenas faz os dois voltarem a brincar juntos e a Margarete aparentemente esquece do conflito, mas pode ser apenas aparentemente mesmo. Só que esse é só o começo do sofrimento dessa garotinha. Vamos te contar tudo sobre a vida triste da Margarete Tigre. Senta no sofá e pega a sua pipoca. Tá começando mais um Teen Videos. Outra situação em que a Margaret foi deixada de lado é no episódio chamado Primeiro Dia do Obrigado da Margaret. Dessa vez o problema que ela tá passando não foi causado pelo Daniel, e sim por um problema de saúde bem visível, já que ela tosse várias vezes durante o episódio. Pais normalmente percebem rapidamente que o seu filho está doente, mas ela precisou implorar por ajuda para que eles percebessem que tinha algo de errado. Isso chamou a atenção de alguns pais que assistem ao desenho com seus filhos, que passaram a acreditar que o pai e a mamãe tigre foram bem incompetentes nesse episódio. Pais percebem rapidamente que o seu filho está doente, mas ela precisou implorar por ajuda para que eles percebessem que tinha algo de errado. Isso chamou a atenção de alguns pais que assistem ao desenho com seus filhos, que passaram a acreditar que o pai e a mamãe tigre foram bem incompetentes nesse episódio. Afinal, ela poderia ter começado a passar mal de verdade se eles tivessem demorado um pouquinho mais. Será que se o Daniel estivesse doente no lugar da Margaret, esses pais também não teriam notado logo? Isso é algo a se pensar. Pois é, a Margaret quase foi agredida pelo próprio irmão e também já foi deixada de lado enquanto estava doente. Mas sabe uma das piores coisas sobre a coitada? Mesmo sendo a vítima, ela é odiada por muitos fãs do desenho. Isso acontece principalmente porque em muitos episódios, a neném acaba fazendo algo ruim que deixa o Daniel irritado, exatamente como naquele em que ela destruiu a torre construída pelo irmão sem querer. Assim como o próprio Daniel fica furioso, alguns de seus fãs também, e o motivo principal disso é que o show acontece do ponto de vista do tigrinho. Sendo assim, é muito mais fácil ter empatia pelo Daniel do que pela sua irmãzinha, que é apenas uma coadjuvante. Mas precisamos nos lembrar de que enquanto ele é uma criança que já tem idade para saber o que é certo ou errado, Margaret é apenas um bebê, que não tem noção nenhuma dessas coisas. Na realidade, a pequena sequer entende o motivo do seu irmão mais velho ficar tão irritado com ela de vez em quando. Por isso, não é muito legal da parte dos fãs jogar hate na garotinha. Ainda bem que ela não existe, não é? Ela ficaria muito triste se soubessem o que falam dela. Se você acha que ela merece mais do que isso, comenta embaixo #Margaret. Mas felizmente também existe uma parcela de fãs do desenho que gostam da Margaret, e eles têm uma teoria sobre o motivo dela não receber tanta atenção dos pais, até porque isso é meio incomum. Geralmente os pais se focam em cuidar dos caçulas e não dos mais velhos. A questão é que o Daniel Tigre é uma criança meio problemática, tendo claros problemas para controlar sua raiva e suas outras emoções. Por isso seus pais sentem a necessidade de utilizar o tempo livre deles para ensiná-lo a ter autocontrole e aprender a lidar com os próprios sentimentos. Enquanto isso, a bebê Margaret é quietinha e bem comportada. Ela chora
chora quando algo muito ruim acontece ou quando se sente ameaçada, mas rapidamente para de chorar assim que se distrai. O seu jeitinho doce deve fazer seus pais acreditarem que ela não precisa de muita atenção, mas isso não é verdade. Margaret corre o risco de se sentir solitária e colocada em segundo plano, o que pode resultar em ela ter problemas de autoestima quando crescer. Além disso, pode aprender que não deve expressar seus problemas e emoções ruins, já que seus pais estão muito ocupados ajudando Daniel. Se a Margaret ficar reprimindo o seu sofrimento, hora ou outra ela vai explodir. Mesmo sendo quase sempre o centro de tudo, Daniel não aguenta as poucas vezes em que a Margaret recebe mais atenção do que ele. Isso pode ser notado quando ele está tentando contar uma história para sua mãe durante o almoço, mas ela se encontra ocupada ajudando a bebê a se alimentar. O Daniel fica muito chateado ao perceber que não está sendo escutado, então, como sempre, a mamãe tigre ensina uma lição de moral para ele. Só que novamente a Margaret em momento algum é confortada. Ela simplesmente viu o irmão mais velho ficar furioso por ela estar sendo alimentada pela mãe, sem ter certeza da real razão disso. É como se indiretamente o Daniel estivesse dizendo para Margaret que a hora de comer dela não tem importância alguma. Como ela é um bebê inocente que está aprendendo sobre o mundo, esse tipo de pensamento pode acabar ficando marcado na sua mente e sendo levado até mesmo para a vida adulta, piorando aquilo que falamos sobre ela poder crescer com baixa autoestima. Outra coisa que pode acontecer é Margaret ficar com medo intenso de deixar o Daniel com raiva, só que como ela não sabe exatamente o que o irrita, ficará ansiosa e pensando o tempo todo que seu irmão pode surtar. Terrível. No episódio, Daniel compartilha com Margaret. A garotinha novamente é vítima de um problema de personalidade do seu irmão mais velho. Dessa vez não é a raiva, mas sim o egoísmo de Daniel que causa problemas. Ele tá brincando com algumas figurinhas e Margaret, por querer se divertir ao seu lado, tenta pegar um dos adesivos. Nem precisamos dizer o que acontece, não é? O tigre não quer compartilhar de jeito nenhum e segura Margaret para impedi-la, o que faz a bebê chorar. Só depois ele aprende a compartilhar, depois de uma lição do pai, e tudo se resolve. O mais importante é que esse episódio prova o que falamos sobre Margaret rapidamente parar de chorar e não causar problemas quando as coisas são resolvidas, bastando só que Daniel brinque de colocar adesivos com a bebê para que ela esqueça tudo o que aconteceu. Novamente, os pais deles não tiveram nenhuma conversa com a garota, só com o Daniel. Até a gente é melhor que isso, porque estamos sempre conversando com você sobre suas animações prediletas. Falando nisso, que tal clicar no botão de inscrição para sempre receber nossos vídeos diários? Mas o bom comportamento da Margaret não é fruto só de autocontrole, mas de sua inocência. Ao contrário de Daniel, ela não consegue perceber quando está passando por uma injustiça. Por isso, a neném não sente mágoa do irmão mais velho por todas as vezes que ele brigou ou foi injusto com ela. Aí tem uma dúvida que é difícil de responder. Isso é algo bom ou ruim? Pelo lado bom, a Margaret não se sente tão mal assim pelas coisas chatas que acontecem em sua vida, quase todas sendo causadas pelo Daniel. Por outro lado, ela acaba sendo um tipo de vítima que não sabe que é vítima. Apesar de se sentir feliz na maior parte do tempo, deve existir sim alguma mágoa dentro dela em relação às atitudes do Daniel e ao desacato dos seus pais. Como a bebê não tem outros exemplos de famílias em sua vida, ela não sabe que existe algo de errado na forma como é tratada pelos parentes. Apesar disso tudo, existem sim algumas vezes em que a Margaret recebe uma certa atenção especial dos pais. Só que essas cenas costumam ocorrer em situações específicas, como quando Margaret realmente não consegue fazer algo essencial, como durante a hora de comer, ou quando a mamãe tigre está carregando Margaret no colo enquanto ela está sonolenta. O problema é que essas cenas da segunda situação não parecem servir 100% para agradar a neném, e sim trazer um sentimento ao Daniel, para que seus pais mostrem que ele deve ser gentil e paciente. Logo, até mesmo durante as poucas vezes em que a neném recebe atenção, isso é uma tática dos seus pais para ajudar no desenvolvimento do primeiro filho. Felizmente, essa é mais uma das coisas que a Margaret não chega a notar, o que não deixa a situação menos trágica para a coitada. É quase como se ela fosse apenas uma extensão do próprio Daniel, o que é meio que verdade, já que o programa se chama O Bairro de Daniel Tigre, então dá para considerar que todos os personagens do programa são como uma extensão dele. Tanto que existe uma teoria que fala justamente disso, e explica o verdadeiro motivo da Margaret parecer ser deixada tão de lado. Segundo a teoria, a resposta é que ela não é deixada,
Na verdade, seus pais também dão toda a atenção possível para a garota. Como isso é possível, você pergunta? Aí que tá, a gente acabou de falar que o programa se chama O Bairro do Daniel Tigre, e isso pode significar mais do que você imagina. Afinal, é ele quem apresenta todos os episódios. Então é muito possível que a história seja apenas a visão que ele tem do mundo, e todos nós sabemos como crianças da idade dele costumam se enxergar como centro do mundo, só se preocupando com os próprios problemas. Então, nesse caso, a Margaret recebe atenção, tem seus aprendizados e é reconfortada quando o Daniel a trata mal, mas o personagem principal não percebe isso por só conseguir olhar para o próprio umbigo. Seria muito legal se essa teoria fosse verdade, porque significaria que a bebê está sendo criada de forma saudável, mas até isso ser confirmado, o mais provável é que ela infelizmente seja uma criança que não recebe atenção suficiente dos pais e que sempre vai ficar na sombra do irmão. Deixamos um par de vídeos incríveis na sua tela. É só escolher o que mais chama a sua atenção. Aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Valeu e até a próxima!